Alô, alô, testando. Seja bem-vindo ao Lidecora. Dá um oi, Luna. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no meu canal dicas e ideias de faça você mesmo em home decor. E hoje eu vou aceitar um desafio que a Deia do canal DIY Deia fez comigo. Ela foi desafiada também. E o desafio é pegar um episódio do programa do Irmãos à Obra, escolher um objeto de decoração de algum desses episódios deles e se inspirar para fazer uma decoração para casa. A Deia, ela fez um vaso super diferente, ficou super legal. E no meu caso, eu vou me inspirar em um relógio. O episódio em específico que eu escolhi é uma casa moderna, porém eu não gosto tanto assim de decoração mais moderna, mas eu adorei a ideia do relógio de parede, vou pegar como inspiração literalmente e adaptar para a decoração rústica que eu gosto aqui para casa. Então vou fazer um relógio de parede bem legal, inspirado no Farmhouse, espero que vocês gostem da minha inspiração com o episódio deles de hoje. Vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o link das outras youtubers que também participaram desse desafio, tem várias youtubers, tem muitas ideias legais, então vou deixar o link delas aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem ver o que cada uma fez. Foi muito legal ver todos esses vídeos com as inspirações e tenho certeza que vai ter muita ideia legal para você ir na sua casa se inspirar e fazer algo também. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e obrigada, Deia, pelo desafio. Desafio aceito, vamos lá para a parte boa. E lógico que antes de colocar a mão na massa, eu juntei todas as ideias para o meu projeto no Milanote. Fiz um esquema de ideias aqui bem fácil, com as ideias do estilo de relógio que eu queria, como eu disse para vocês, Farmhouse, e eu amei as cores desse último relógio e usei ele como base para montar a paleta de cores de todo esse projeto. Também selecionei os links dos materiais que eu ia precisar comprar para fazer o relógio para não me perder na hora de começar a trabalhar com ele. Muito prático, né? E como base para o meu relógio de pinos, eu mandei cortar uma roda com 50 centímetros de diâmetro. Eu queria um relógio grande, assim como no episódio do Irmãos à Obra, então achei que 50 centímetros ia ter um tamanho legal de destaque em qualquer cômodo que eu colocar esse relógio. Como eu não sabia de fato onde eu iria colocar ele, eu comecei passando uma demão de stain na cor embuia em toda a placa, porque eu já utilizei essa tonalidade de stain em vários móveis de pinos aqui de casa, então qualquer cômodo que eu colocar eu já tinha certeza que a paleta de cores ia combinar super bem. Eu sou suspeita, mas eu acho linda essa tonalidade que fica na madeira. Para os detalhes do relógio, eu ia riscar 2 círculos nele, então comecei achando o centro da placa e utilizei as bordas desse vaso como molde para o círculo central. Depois disso, eu medi com uma régua toda a volta desse círculo para ver exatamente a distância que eu queria e fui fazendo uma marcação com uma caneta, um lápis em toda a volta para eu não me perder depois. Como eu não tinha compasso para fazer esse círculo maior na roda, eu fiz uma gambiarra que eu vi muito por aí, mas eu nunca tinha feito, que é utilizar a linha como base presa numa caneta. Fui fazendo em volta, foi um pouquinho chatinho, mas como eu tinha feito essas marcações em volta, eu consegui me basear bem no contorno para não riscar esse círculo torto. Então fez toda a diferença a marcação anterior que eu fiz antes de passar esse círculo maior. Com toda a marcação feita, eu peguei fita crepe e comecei a isolar por fora do espaço que eu queria pintar. A fita crepe ela demora a fazer isso, mas eu acho muito mais prático depois na hora de pintar, vocês vão entender por quê. E eu consigo não sujar o espaço que eu vou deixar com a cor do stain aparecendo. Fiz esse mesmo isolamento com fita crepe no círculo menor do centro, porque a intenção era pintar só essa faixa esse contorno maior. O centro e a moldura do relógio, eles iam ficar no stain. E uma coisa que é interessante eu quero pintar seguindo o sentido dos veios da madeira. Eu acho que vai ficar mais delicado, então essa fita crepe é primordial para o acabamento ficar bem feito. Para esse isolamento da fita crepe funcionar ainda melhor, eu passei uma espátula em cima de tudo para colar bem. E caso você não tenha uma espátula, você pode passar uma borracha que também vai fazer o mesmo efeito. E como um bom relógio Farmhouse, eu queria uma estética bem rústica, então eu peguei tinta PVA
mas poderia ser acrílica também. E peguei 2 tonalidades de branco. Peguei branco neve, né? E off-white, que é um tom de branco um pouquinho mais acinzentado, porque eu queria um fundo um pouco mais manchado. Mas quem não tiver, pode usar só o branco também, que vai dar super certo. Fui passando, seguindo o sentido da madeira. Vocês estão vendo que os veios da madeira estão todos na vertical. E por que a fita crepe era primordial nesse pedaço? Porque dificilmente eu ia conseguir fazer todas as pinceladas no mesmo sentido sem sujar a borda ou a parte central desse relógio. Então a fita crepe era primordial para poder fazer esse pedaço direitinho e ficar tudo no mesmo sentido. Vocês poderiam pintar, fazer as pinceladas em forma de círculo, porém, no caso do Pinus, quando eu passo as pinceladas do lado contrário do veio da madeira, a chance da tinta vazar por debaixo da fita crepe é muito maior. Então fica a dica aí para vocês, não é só a pincelada no mesmo sentido para a estética ficar toda certinha, mas para evitar que a tinta vaze por baixo da fita crepe também e que fique com o acabamento bem certo. Com o fundo bem seco, o próximo passo foi fazer a marcação para riscar os números. Eu queria ter comprado os números prontos, mas eu não achei nenhum que me agradasse do tamanho que eu precisava para o tamanho do relógio, né? Um relógio grande. Então eu resolvi riscar os números. Peguei aqui algarismos romanos, imprimi. Vou deixar até no link aqui da descrição do vídeo o arquivo para vocês baixarem, caso vocês queiram fazer da mesma forma em casa. E eu imprimi os algarismos, marquei as partes centrais com um lápis e uma régua e fui riscando cada algarismo utilizando um carbono de costura. E por que o carbono de costura? Porque ele é mais fácil de apagar com borracha. Se fosse um carbono de máquina de escrever, aquele azul bem escuro, por exemplo, aí ele acaba manchando a pintura do relógio. Então o carbono de costura ele é mais tranquilo para apagar depois e fazer os acabamentos. Como vocês sabem, eu tenho um canal de pintura em madeira aqui no YouTube. Quem não conhece, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Então, eu tenho muito mais facilidade para trabalhar com a pintura com pincel. Porém, se você não tiver essa habilidade, que precisa de treino, tudo, mas quiser pintar os números do seu relógio, uma dica que eu dou para você é pintar os números com lápis de cor. De preferência, lápis de cor não aquarelável, porque eu vou finalizar o acabamento desse relógio depois com cera e eu nunca testei, tá? Mas pode ser que passando a cera em cima do lápis de cor aquarelável ele borre. Então o lápis de cor sem ser aquarelável é mais garantido, tá? E dá pra vocês pintarem, o acabamento fica super bonito também. Aqui eu não quis pintar de preto, eu queria escuro, porém não pintar todos os números de preto, queria fazer uma coisa um pouco mais delicada. Então eu optei por pintar os números com esse tom de marrom acinzentado. Mas se vocês quiserem pintar com preto ou qualquer outra tonalidade, vai ficar legal também. E no caso da dica do lápis de cor é legal que caso vocês também não queiram fazer os números com preto, a gama de cores do lápis de cor é enorme, então vocês vão ter bastante opção de cores para pintar também e bem mais fácil do que se fosse pintar com um pincel fino. Já começou a ficar com cara de relógio, né? Esse momento eu acho particularmente uma delícia, tirar a fita crepe e ver o acabamento que ficou do nosso relógio. E chegamos naquele momento que vocês vão falar assim: como assim ela tá passando lixadeira em cima de tudo? Tava tão bonito. Bom, lembre-se que eu ainda quero um relógio farmhouse rústico. Então eu peguei uma lixa fina, coloquei na lixadeira e fui passando em toda a volta do relógio para dar aquele aspecto rústico. Quem gosta mais rústico, lixa mais. Quem gosta menos, lixa menos. Eu tentei fazer um meio termo, mas também quem não quiser não precisa lixar, fica bonito também, essa parte é gosto pessoal. Risquei o centro do meu relógio com um lápis e uma régua e esse risco ele não deve ultrapassar o círculo do centro, tá? É só no restante. Fiz uma divisão aí de 12 em 12 centímetros porque eu quero dar uma ideia de que esse relógio ele é ripado. Não basta só ele ser de madeira, eu quero que ele dê a impressão de que ele é feito de ripas de madeira. E essas divisões vão me ajudar nesse efeito. Um detalhe muito comum nos relógios farmhouse é que sempre tem algum detalhe no centro do relógio, e aqui não poderia ser diferente.
eu peguei esse stencil que eu achei o modelo super bonito, mas poderia ser uma escrita, poderia até deixar sem, mas eu quis trabalhar, achei que ia fazer um detalhe legal. Encaixei esse stencil no centro do círculo e preenchi o fundo com branco. Eu aí utilizei um pincel que chama Pituá. Muita gente gosta de fazer stencil com esponjinha, mas eu não gosto. Eu acho que fica muito mais fácil de borrar a tinta, de vazar por baixo. Então esse pincel ele é próprio para o stencil e ajuda muito. Caso você não tenha habilidade com pintura com stencil, um pincel desse já vai ajudar demais o seu trabalho, porque a chance de vazar tinta com a esponja é maior porque a esponja absorve mais tinta. Aí no caso eu fechei o stencil todo com branco. Lembram dos riscos que eu fiz para fazer o efeito ripado? É agora que eu vou fazer ele. Coloquei uma fita crepe, lembrando mais uma vez, a parte do centro do relógio não entra esse efeito do ripado que eu vou fazer agora. Então a parte do centro eu protegi com uma fita crepe. Peguei, encaixei a fita crepe no risco do centro, peguei um pincel de cabo amarelo bem velho e um tom de marrom escuro e eu fui sujando todo o contorno dessa fita crepe para deixar aquele aspecto rústico. O que é o legal aqui? Eu fui encaixando a fita crepe e sujando com a tinta tudo de um lado só, desses riscos que eu marquei, e depois eu inverti a fita crepe para fazer o mesmo processo do outro lado. É muito legal o efeito de ripado que dá no relógio, fica com uma cara de madeira bem rústica, eu acho lindo esse tipo de efeito. Também aproveitei para envelhecer todo o contorno do relógio e uma dica importante aí é, façam esse envelhecido em volta do relógio seguindo o sentido do veio da madeira. Então, o veio da madeira tá todo na vertical, eu fui fazendo esse sujinho com a tinta marrom, tudo na vertical. Faz diferença, fica rústico, porém fica delicado ao mesmo tempo e o efeito de madeira antiga fica muito mais real. Esse é o tipo de detalhe que ninguém conta, mas faz toda a diferença no acabamento final do seu relógio. Depois que eu envelheci todo o relógio, eu senti falta de um pouquinho mais de profundidade nele. Então eu passei fita crepe em todo esse contorno da parte central, que está pintado com o branco, e eu fiz esse sujinho com o marrom e o pincel de cabo amarelo no contorno onde eu passei o stem. Isso vai ajudar a dar mais profundidade na pintura, no sentido de que essa faixa que eu pintei de branco, ela vai ter um destaque maior. Vocês vão ver depois que eu tirar toda a fita crepe. Agora sim, o acabamento do relógio ficou do jeitinho que eu queria e eu já posso partir para fazer os acabamentos finais. Primeiro eu tive que pegar a furadeira e furar o centro do meu relógio, que deu um pouquinho de trabalho porque a furadeira não ajudou. Enfim, eu furei o centro do relógio e eu tive o cuidado de usar uma broca com escariador. Na parte de trás eu utilizei esse escariador e ele faz um rebaixado na madeira. Então eu consegui encaixar melhor o pino da maquininha do relógio para ele conseguir sair para a parte de fora, senão eu não ia conseguir colocar a arruela e encaixar os ponteiros direitinho. Então essa broca ela faz diferença para o acabamento. E para finalizar o relógio, eu passei uma cera de carnaúba em todo ele para ajudar a proteger melhor a madeira. Eu comprei os ponteiros específicos para um relógio desse tamanho, porém eu quis pintar o ponteiro de segundos porque ele era vermelho, é normal, mas eu achei que não ia combinar com a proposta do relógio. Então eu passei primer em spray nele, poderia ser uma batida de pedra também, e pintei esse ponteiro dos segundos de preto. Utilizei um esmalte sintético à base de água, mas poderia ser até esmalte de unha, tá? Só para tudo ficar da mesma cor e ficar combinando melhor com a paleta de cores do relógio. Eu acabei cortando 2 pedacinhos de pinos com uma serra tico-tico e colei atrás do relógio, depois fiz o acabamento com o stem para ficar tudo certinho, para que esse relógio ele ficasse melhor alinhado na parede, principalmente por conta da altura da máquina do relógio. Esse calço ele era necessário para o relógio ficar reto na parede. Finalmente encaixei os ponteiros na máquina do relógio e
Vamos ver como é que ele ficou na parede aqui de casa? Espero que vocês tenham gostado do meu projeto do desafio de hoje. E é lógico que eu vou desafiar alguém, né? Vou desafiar a Patrícia Brooks, do canal Doutora na Faxina. Se vocês ainda não conhecem, convido vocês para conhecer. Eu tenho certeza que ela vai arrasar nesse desafio. Ela faz muita coisa bonita. Se você não conhece, corre lá no canal dela, que vale muito a pena conhecer. Tem muita coisa legal. Tô esperando o seu desafio, hein, Patrícia? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.